Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um programa de erradicação de uma das piores doenças que acometem os animais, que é a febre aftosa. Especificamente, nós vamos falar de estratégias aplicadas para aumentar a efetividade do programa de febre aftosa no âmbito do Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, que atualmente ele é chamado de Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. O vírus da febre aftosa, ele é um vírus RNA da família Picornaviridae e ele tem altas taxas de mutação, que é característico dos vírus RNA. Ele é um vírus altamente contagioso, ele é facilmente transmitido de um animal para o outro, de um estabelecimento para o outro. Estudos que estimaram o R0, o número básico de reprodução, hoje em dia com a Covid-19, muito se fala desse R0, acho que o pessoal já está mais familiarizado. Então, ele significa, sempre que ele for maior que 1, significa se a doença ela entrar numa população, ela vai se disseminar de uma forma exponencial. Estudos utilizando os dados do surto de aftosa que teve na Inglaterra em 2001, estimou um R0 de rebanho aproximadamente como 2, ou seja, um rebanho infectado, ele vai transmitir a febre aftosa para aproximadamente outros 2 rebanhos. E um estudo recente estimou o R0 dentro do estabelecimento, ou seja, um número médio que um animal infectado, né, vai transmitir para outro dentro da fazenda. E foram valores extremamente altos, entre 67 e 88, ou seja, se a gente pegar esse valor 67, significa que um bovino infectado, por exemplo, dentro do estabelecimento, em média ele vai transmitir para outro 67, o que é um número extremamente alto, né, comprovando aí a alta contagiosidade desse vírus. Ele afeta animais biungulados, ou seja, bovinos, caprinos, ovinos e suínos. E ele tem a história natural da doença, ou seja, como que ela se comporta, ela varia de espécie para espécie, o que torna o controle ainda muito mais desafiador. Por exemplo, os suínos, eles podem se infectar por restos de alimentos contaminados, por exemplo, com o vírus da febre aftosa. E uma vez eles infectados, ele tem uma característica de eliminar grande quantidade de vírus por aerossóis por via aérea, né? E isso aumenta, então, o risco de transmissão, né, em propriedades adjacentes pelo ar. Bom, o plano estratégico do PENEFA, de 2017 a 2026, ele prevê, né, ampliações de áreas livres de aftosas, de zonas livres de aftosas sem vacinação. Bom, para o pessoal que não está muito familiarizado, a Organização Internacional de Saúde Animal, a OIE, com sede em Paris, ela que normatiza, ela que faz a regulamentação da saúde animal no mundo, e ela tem 2 status importantes para a febre aftosa que os países podem ser reconhecidos, que é o livre de aftosa com vacinação. Isso é a maior parte dos estados brasileiros, à exceção de Santa Catarina. E o melhor status sanitário é o livre de aftosa sem vacinação. Então, o Brasil pretende, dentro do plano estratégico, ser reconhecido como livre sem vacinação na maior parte dos estados. E isso pode agregar valor ao seu produto e aumentar as exportações. Então, isso vai gerar uma quebra de paradigma, uma mudança de conceitos. O que eu quero dizer com isso? No momento em que o programa estava baseado em vacinação e fiscalização desses processos de vacinação, que eram atividades que tomavam muito tempo dos serviços veterinários oficiais, e também a exigência por vacinar de fazer inquéritos soroepidemiológicos para provar a ausência de circulação viral, tudo isso vai terminar. A questão é, como eu falado anteriormente, né, o Brasil, nessa busca de ampliação das zonas livres sem vacinação, então a principal estratégia, que era a de vacinação e fiscalização do processo de vacinação, que demandava maior parte do tempo dos serviços veterinários oficiais dos estados, vai deixar de ser realizada. E a pergunta que fica é, o que começa a se tornar importante nesse momento, então, num programa, num status sem vacinação? Um estudo realizado no Uruguai, que ranqueou a melhor a pior estratégia, né, para ser utilizada num programa de febre aftosa numa situação de livre, sem vacinação, ele concluiu que medidas de comunicação e engajamento das partes interessadas, elas começam a se tornar fundamentais. E quem são as partes interessadas? É toda a cadeia produtiva, são
São os produtores, os proprietários, os veterinários que dão assistência técnica, a cadeia de produção como um todo. Por que isso? Porque os produtores, por exemplo, eles são a linha de frente do sistema de vigilância agora. Tá? Eles estão lidando com os animais, eles lidam com os animais praticamente todos os dias, então cabe a ele a notificação mais rápida possível quando ele detectar um animal infectado. Essa notificação, esse processo de notificação, ele só vai ser efetivo uma vez que esse produtor estiver engajado. Então a gente começa a entender que o processo de comunicação, ele começa a se tornar muito importante, certo? Porque dependemos muito desta notificação, então é uma ferramenta, o engajamento dele é uma ferramenta fundamental para a detecção precoce, por exemplo, da doença. Esse estudo também concluiu que a importância do fortalecimento da capacidade epidemiológica e de gestão de dados, visando, né, maior efetividade das ações, ou seja, é a utilização, né, do instrumental epidemiológico, por exemplo, a monitorar risco, para avaliar constantemente os riscos que possam existir e para que eles sejam corrigidos ou para que utilizem os dados que estão disponibilizados, que são criados, para que ele seja utilizado para dar um feedback e um ajuste do sistema quando for necessário. Por exemplo, cada vez mais se torna importante monitorar, por exemplo, aonde estão sendo feitas as fiscalizações. Por quê? Ao momento que você faz esse monitoramento constante, você pode identificar áreas em que o processo, digamos, áreas em que mais vulneráveis, ou seja, onde não há fiscalizações. Então, todo esse aparato de avaliação de indicadores epidemiológicos, avaliação de indicadores de ações do programa, eles começam a se tornar importante, agilizar, obter esses dados, analisar e dar um feedback para o sistema, o Serviço Veterinário Oficial indicar quais as regiões que estão tendo menos atendimentos e quais as regiões que necessitam maior atenção. Os objetivos do programa de febre aftosa na situação de livre sem vacinação, eles devem estar centrados na redução do risco de exposição dos animais ao vírus e, uma vez expostos à disseminação da doença, ou seja, medidas preventivas, bem como a detecção precoce. No plano estratégico do PENEFA, em consonância ao estudo que eu citei anteriormente, realizado no Uruguai, eles preveem que as ações elas precisam ter o envolvimento do Serviço Veterinário Oficial, do setor privado e dos produtores rurais, assim como agentes políticos. Ou seja, interação entre as partes interessadas. Algumas ações também preconizadas pelo PENEFA têm como objetivo o fortalecimento do sistema de vigilância, que é o que nós vamos falar agora, daqui para frente. O plano estratégico ele possui 16 eixos operacionais e prevê 102 ações. Uma delas está ligada ao sistema de vigilância, né? Então ele preconiza que o sistema de vigilância ele precisa ser avaliado, ele precisa ser ajustado e fortalecido, buscando melhor enfrentar os riscos de introdução da doença. Daqui para frente, então, nós vamos utilizar o termo de vigilância personalizada, que é o projeto que está sendo realizado para criar ações de mitigação de risco direcionadas aos riscos específicos. Então, o projeto que eu me referi anteriormente, que está sendo desenvolvido a partir de agora, ele é chamado de Planejamento de Ações Estratégicas para a Prevenção da Reintrodução de Febre aftosa em áreas de maior risco. E a ideia central desse projeto é aumentar a efetividade por meio de planejamento e aplicações de medidas de vigilância, medidas mitigatórias, em áreas de maior risco. Inicialmente, ele vai começar pelos estados que estão em transição, que atualmente é o Amazonas, o Acre, Rondônia e os 3 estados do Sul, que são Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, que já é livre sem vacinação, mas também vai entrar nessa nova metodologia que será aplicada dentro do âmbito do programa. Bom,
O projeto, a primeira parte do projeto, prevê então um mapeamento de risco e para isso ele utiliza de um modelo conceitual já previamente publicado. Ele vai aparecer agora aí na tela para vocês. Então esse modelo conceitual ele tem dois caminhos que representam a introdução do vírus e os caminhos de disseminação do vírus. Então foram previstos 4 caminhos de introdução baseados na literatura, os principais, que são a movimentação ilegal de animais via fronteira, a movimentação ilegal de produtos de origem animal, os FOMITs e o bioterrorismo. Então a lógica é, o vírus pode ingressar por uma dessas vias, infectar um animal, expor um animal, infecta esse animal, a partir daí ele transmite para outros animais do rebanho e ele vai disseminar para outros rebanhos. E os caminhos de disseminação previstos são através do contato direto dos animais num estabelecimento, o contato de um estabelecimento para o outro via trânsito, e também é previsto a densidade que influencia, né, fatores que influenciam na disseminação seria a densidade, uma região que tiver maior densidade vai ter maior importância, porque isso facilita a transmissão da doença, né, e é típico de doenças infecto-contagiosas, por FOMITs também, né, de um estabelecimento para outro, e isso se torna importante, por exemplo, em estabelecimentos leiteiros, em que há maior manejo de animais, trânsito de pessoas, por exemplo, como inseminadores, que podem transitar de uma propriedade para outra, isso começa a se tornar importante pelo ar. O exemplo ali, que a gente pode ver aqui no infográfico, por exemplo, um suíno, ele pode ser infectado por restos de comida e essas eventualmente estarem contaminadas com o vírus da febre aftosa, e os suínos então se infectam e eles podem eliminar uma grande quantidade do vírus pelo ar e transmitir a doença para propriedades e animais que estejam localizados nas adjacências. E isso se torna então importante a partir de agora no programa a caracterização desses estabelecimentos. O cadastro ele vai ter que se tornar, por exemplo, uma mudança. Ele vai ter que caracterizar melhor os estabelecimentos quanto à aptidão, porque agora vai ser importante entender, em nível de estabelecimento, quais fatores de risco estão associados a eles. Por exemplo, estabelecimentos que fazem de reprodução, que vão ter muitos, podem ter trânsito de pessoas e de técnicos, os leiteiros, os que possuem suínos, os estabelecimentos mistos com criação de suínos e bovinos. Então tudo isso começa a se tornar importante, porque o projeto, né, o programa, ele vai começar a preconizar a partir de agora o monitoramento dos riscos e a mitigação através de ações de vigilância. Dados que representam, né, os riscos de introdução e disseminação que foram explicados no infográfico anterior serão coletados junto aos estados, né, e será realizado então uma renderização de mapas de risco pela técnica de multicritério. Agora vai aparecer para vocês na tela um exemplo, né, de um mapeamento realizado no estado do Rio Grande do Sul. Esses mapas já estão previamente publicados e os riscos serão representados por essas escalas de cor, que vai da verde à vermelha, né, o que representa o maior risco. Então o mapa da esquerda é um mapa de risco do Rio Grande do Sul, em que vocês podem observar as áreas de maior risco com essa graduação de cor. E o mapa da direita é um mapa que a gente chama de risco residual, que ele é extremamente importante. O que é o risco residual? Quando você sobrepõe ao mapa de risco as ações, os dados referentes às ações de vigilância e mesmo as fiscalizatórias, né, a gente assume que o risco vai reduzir porque ali foram feitas ações. Então esse mapa de risco residual, ele é um mapa extremamente importante porque ele serve para monitorar as áreas em que necessitam, por exemplo, maior ação de vigilância, quando, né, o mapa mostrar em que ali o risco não está sendo reduzido. Então isso serve para auxiliar os gestores a direcionar, né, as ações para um feedback para que eles corrijam, né, e façam, né, as suas metas, preconizem as áreas em que ainda necessitam maiores ações de vigilância. Então, uma vez conhecendo as áreas de risco, as ações de vigilância elas serão distribuídas conforme as escalas de riscos encontradas. O que quer dizer isso? Em outras palavras, os riscos eles vão funcionar como pesos que vão dimensionar as distribuições das ações
nas regiões dos estados. Isso quer dizer que nós vamos focar os esforços aonde mais precisa. Então, uma região, um estado vai ter um número X de ações de vigilância e elas serão distribuídas conforme o risco. Em outras palavras, as regiões de maior risco, elas terão maior ações de vigilância, o maior número de ações de vigilância. Com isso, nós aumentamos a efetividade do programa, porque nós estamos focando os esforços, economizando, né, os recursos com isso, porque esses esforços estão direcionados nas áreas que mais necessitam, não querendo excluir as áreas de menor risco. Isso não quer dizer que elas não terão ações de vigilância. Sim, elas terão, só que numa menor quantidade do que as áreas de maior risco. Mas tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar, né? O mapa de risco, ele é um meio, ele é um instrumento dentro desse processo, dentro desse projeto, porque ele vai nos auxiliar a alocar as ações de mitigação de risco. Mas o mais importante, justamente, é prever o planejamento das ações personalizadas de vigilância, ou seja, as ações que serão direcionadas para os riscos que foram mapeados. Agora vai aparecer para vocês aí um infográfico que mais ou menos vai mostrar de uma maneira geral o eixo de atuação. Ali o passo 1 é o mapear os riscos, né? Então esse meio, esse instrumento que é necessário para a gente distribuir as ações. E aí vem o planejar as ações. E esse ponto ele é extremamente importante. E dentro desse item, o número 1 é o porquê de cada ação. E isso vai ser, a gente vai tomar um cuidado para explicar para os gestores cada tipo de ação de mitigação de risco específica, né, dentro desse projeto de vigilância, ele vai ter um porquê. Isso mais ou menos está alinhado com a questão gado de leite, por exemplo. Qual o recado que eu vou dar para esse tipo de estabelecimento quando eu for fazer uma ação de vigilância? Um produtor de gado de corte que tenha suíno de subsistência, que recado tem que ser dado para esse? Por que desse recado? Ou por que desta ação? Tudo isso vai estar vinculado, né, às ações que serão feitas, elas vão estar ligadas aos riscos específicos, então o porquê ele vai ser explicado e vai ser planejado. Outra coisa, o segundo ponto é o número de ações de vigilância que a gente estava falando até agora. Então, basicamente o que você vai ter é dentro, né, de um limite da capacidade, obviamente, tu vai ter um número máximo estabelecido. Quem é que vai receber? Qual a região que vai ter um número máximo de ação? Aquelas de maior risco. A partir daí, né, proporcionalmente, os números de ações vão diminuindo conforme as escalas de risco. E também tem dentro, porque os riscos serão estimados por município, mas em cada região, cada município, você vai ter que fazer um sorteio de estabelecimento, uma seleção de estabelecimento. Isso é importante. Que estabelecimentos vão ser dentro das áreas de risco, que tipo de estabelecimento a gente vai ter que visitar para fazer essas ações. E também a documentação dessas ações de vigilância, também fiscalizatórias, que podem ser realizadas e que vão ser incluídas dentro do programa de vigilância. Isso tudo vai ter que ser documentado. A partir daí, nós vamos criar as diretrizes, né? Obviamente, todo o gestor ele vai receber dentro desse projeto, nós vamos elaborar um instrutivo que vão conter todas as diretrizes, desde o processo de seleção das propriedades, desde do tipo de ação que vai ser realizado, se é de comunicação, se é uma ação realizada em estabelecimento, se é uma relação que vai ser uma ação que vai ser direcionada para os veterinários ou para, né, aos produtores. Tudo isso vai ser estabelecido, vai ter uma diretriz, né, que vai ser elaborada para que o gestor monitore, para que o gestor aplique, né, um projeto, ele desenvolva o projeto dentro, né, de cada estado. E por fim, nós temos o acompanhamento. O acompanhamento é extremamente importante, digamos, um ponto fundamental, um ponto-chave dentro de um sistema de vigilância, que é justamente quando eu tenho as ações realizadas, eu vou ter que mapear, então,
como foi dito anteriormente, fazer o risco residual, e no acompanhamento é justamente eu monitorar essas ações que foram realizadas e verificar, né, regiões que possam, porventura, não terem sido atendidas. Então, esse acompanhamento é importante dar esse feedback. Por exemplo, olha, essa região, determinada região tem um risco importante e foi realizado poucas ações de vigilância. Então, para o próximo ano, isso tem que ser corrigido. Então, é um projeto, essas ações elas são longitudinais e são em constante avaliação. Né? Porque o risco ele é iminente, vamos dizer assim. Então, todas as falhas elas têm que ser corrigidas. Então, o acompanhamento ele vai se tornar uma parte essencial do projeto. E, por fim, nesse infográfico, eu vou dar para vocês um resumo, então, do projeto. É basicamente em cima de um modelo conceitual de risco. Vai ser feito, então, um mapeamento dessas áreas de risco. Aqui um exemplinho aqui do mapa, um mapa com alguns riscos já determinados, como um rascunho. Paralelamente ao mapeamento de risco, o planejamento dessas ações de mitigação de risco. Uma vez o mapa estabelecido de cada estado, a distribuição dessas ações de mitigação de risco, de acordo com o risco. E, por fim, o monitoramento e a criação de um risco, né, estabelecimento e o cálculo do risco residual, que vai servir para o acompanhamento do programa. Então, como conclusão, né, então, o objetivo desse projeto é justamente melhorar, aumentar a efetividade do programa, através do planejamento de ações que sejam específicas e direcionadas às áreas de maior risco, bem como é um planejamento estratégico que faz uso de informações científicas aplicadas ao planejamento de programa de saúde animal. Ou seja, são ações baseadas em evidências científicas e que isso aumenta muito a credibilidade. Isso é importante para um programa, né, para um serviço veterinário oficial, utilizar programas de controle, programas de vigilância que usem informações científicas. Isso dá maior credibilidade. Então, espero que tenham gostado da explicação e deixo meu abraço aí a todos.